uma banca. É, E você tem o cara que é dono de várias várias bancas, que bancas. são as chamadas capatazias, tá? Esses caras que é a nossa maior preocupação, porque Ah, é o cara que entendi. tinha o controle de muitas bancas, né? É. Entendeu? E um fala pro outro, um fala pro outro, acaba que não rolava de jeito nenhum, né? Então a gente foi, trocou a capa e vamos embora, né? Entendeu? Deu certo lá. Depois se eu tiver, depois eu mando pra você a foto Tá, da capa proibida, tá pra bom. você botar aí E em primeira mão. nunca saiu essa capa, então? Nunca saiu, nunca saiu. Eu Caramba. mesmo, cara, e a gente não tinha noção do peso das coisas, então foi perdendo, largando, né? É. Entendeu? Só recentemente que um fã me encontrou na rua, o cara era do Paraná, ele me encontrou em Copacabana, falou, cara, eu tenho umas revistas antigas lá na Caceta Popular, será que te interessa? Eu falei, cara, me interessa muito. Vocês foram Aí perdendo mesmo as paradas? ele me deu uma coleção, entre elas a revista do Cristo, porque eu não sabia. Ele falou que os assinantes receberam, a gente conseguiu juntar uma parte, Ah, quem era cara. assinante recebeu a A revista revista com a original. capa do Cristo. Eu falei, caraca, eu não tinha essa lembrança, entendeu? Cara, que legal. Uhum. E vocês foram pré-Porta dos Fundos aí, né? Porra, super pré. Não, com essa Bota pré nisso, Não, né? tô falando assim, teria um problema naquela época Ah, mexerem com sim. Jesus, que os caras estão tendo agora, né? No Sim, especial de Natal, cara. Olha, você vê que não exatamente. mudou nada, né? Até hoje. Exatamente. E na época, inclusive, assim, tinha essa coisa que TV Globo, por exemplo, você falar da Igreja Católica era um problema. Você falar de Umbanda, religiões de origem africana, Tranquilo. problema zero, tranquilo, pode zoar à vontade, tá? Agora, Igreja Católica, você não podia tocar no assunto, né? E agora é o contrário, né? Não, agora Agora não pode falar das afro e Igreja Católica, na teoria, pode falar. Claro que vai ter. É, E o problema são os evangélicos, né? é Entendeu? evangélico, é afro e Islâmico. islâmico. Aí. É. E vocês nem chegaram a fazer. Vocês chegaram deve ter zoado com tudo, né? A gente zoou com tudo. A gente, essa coisa do islâmico não tinha tanto peso, né? Porque isso começou a ter muita É, força depois da guerra do Iraque, 11 de né? 11 setembro e de tal. setembro, isso foi 2001 É já. Putz, aí verdade, já né? estava longe. Quando vocês estavam publicando a revista, qual era a relação com vocês com o pessoal do Planeta? Já estavam trabalhando junto ou não? A gente tinha uma relação de gostar do trabalho, a gente gostava do trabalho deles, a gente gostava do nosso trabalho, a gente colaborava com o jornal, eles Ah, é? colaboravam com a revista, enfim, tinha essa troca, mas não tinha nenhuma relação profissional, né? Isso veio a acontecer em 88, quando estávamos todos na redação do TV Pirata, e surgiu um cara muito importante na nossa carreira, que foi o Paulinho Albuquerque, era um produtor musical, e ele fazia a agenda de uma casa chamada Jazzmania, em Ipanema. E ele na segunda-feira estava vaga e ele propôs de fazer show de humor. E a gente não tinha show. Falou, pô, mas como fazer show? A gente faz revista, É. jornal, não sei o quê. Ele falou, não, vocês juntam aí, vocês vão fazer umas coisas engraçadas e tal. E a gente, como estava escrevendo já esquetes para o TV Pirata, a gente achou que, porra, ia ser complicado de concorrer com a gente mesmo. A gente escreveu um esquete e interpretado por Marco Nanini, É. Regina Casé, Diogo Vilela e tal. E a gente mesmo interpretar um texto daquele, ele falou, pô, a gente vai A tomar um 7 a comparação é 1 aí, evidente, né? é. Então a gente foi pro caminho das músicas de humor, no caminho que na época tinha Premeditando Break Premier, Língua de Língua trapo. de Trapo, mais na frente o Traje a Rigor, É. músicas originais de humor, não eram paródias musicais, né? E aí a gente foi por aí, o show funcionou muito bem, às Como segundas-feiras, chamava eu vou tirar você desse lugar, é o nome do show, em Muito cima da bom. música do Odair É. José, e já tinha as músicas Tô Tristão, Ah, é? Mãe é Mãe, enfim, as músicas que marcaram ali, que depois a gente fez o disco Preto com um É, Buraco no então eu Meio. lembro do Preto com Buraco no O Meio. Então Preto era. com um Buraco no Meio foi um disco que foi resultado desse show, Ah, entendeu? E aí e era curioso o seguinte, que como era segunda-feira, era um dia que os artistas estavam meio de bobeira. Então tinha muita frequência de artistas, e a gente sempre zoava o cara que tava, né? O Lulu Santos, Nelson Mota, Caetano Veloso, quem fosse lá, a gente, porra, fulano tá aí. A gente bolava uma piadinha pra
no intervalo das músicas, dar uma zoada, né? E de boa com eles? De boa, de boa. Tanto que o negócio foi ficando, os artistas começaram a ir e começou a ficar uma coisa cult, exatamente. Começou a encher e tal, aí a gente foi para um Teatro Ipanema, que era maior, aí dali a gente já investiu num figurino e tal, e culminou numa casa chamada Canecão, que era uma espécie de Credit Card Hall, tem uma casa enorme lá para mais de 1.000 pessoas e tudo, e a gente depois começou a rodar o país. Lotando. E é engraçado porque vocês, quero falar desse começo do TV Pirata, mas vocês não apareciam, a cara de vocês não era, vocês escreviam. Não, exatamente, a gente era só Mas a galera associava que os caras que escrevem o TV Pirata ou não tinha? Eu não sei. O show ele se segurava por ele mesmo de levar as pessoas? Eu acho que o que levou foi o próprio show. Né? O que levou foi o próprio show, entendeu? Porque aí começou a ter notícia de que os showzinhos saíram no jornal por conta dos artistas irem e tudo mais, entendeu? Então começou a acontecer. Você tem beleza, falava dessas coisas? Em vídeo, alguma coisa? Tem agora, por acaso agora, o Cláudio Manuel fez um documentário sobre o Bussunda, né? Meu amigo Bussunda. Tá disponível no Globoplay. Tá. E ali tem algumas imagens. É mesmo? Tem algumas imagens aí desse período, entendeu? Mas, enfim, eu sei que a coisa foi crescendo e era Caceta Popular e Planeta Diário. Caceta Popular e Planeta Diário. E mais na frente a gente resolveu fundir e virar Caceta e Planeta. Então, mas vamos chegar nisso. Cara, o TV Pirata, é que você tava dentro do negócio, mas quem tava fora... Eu era desenhista. Eu queria ser o Angeli, queria ser os caras, assim. Sim. De repente eu descubro que esses caras estão escrevendo, junto com vocês, que eu já curtia também. Esse momento eu já conheci o Caceta, já conheci o Planeta. E, cara, como foi esse convite? Quem juntou esse povo todo? Cara, era uma coisa tão diferente do que estava sendo feito na televisão. Peraí. É só a referência. É mau contato. É só mau contato. Cara, foi uma coisa tão revolucionária, né, pra época. Como que foi esse convite? Quem teve a ideia? Como que foi juntar todo esse pessoal que estava fazendo várias coisas legais separadas? Porque vocês, por exemplo, nessa época, não tinham contato com o pessoal, o Angeli, o Laércio, vocês já tinham contato por causa do... A gente... Não. O negócio foi o seguinte, o Jô Soares saiu da TV Globo, foi pro SBT e no início, o sonho dele era fazer o seu talk show, né? Enfim, o Jô 11h30, mas ele chegou primeiro fazendo o mesmo programa que ele fazia na Globo. Ele fazia o Vivo Gordo na Globo, fazia o Vejo Gordo no SBT. E para fazer esse programa, ele levou parte da redação. Entre eles, a cabeça da redação, que era o Max Nunes, né? E com isso deu uma esvaziada e saiu a atração das segundas-feiras da Globo, né? Era segunda? Então, o Jô Soares era segunda-feira. Eles, então, começaram a desenvolver a ideia de um projeto de humor novo, tal. E aí, Cláudio Paiva, que tinha sido do Planeta Diário, já tinha saído, e o Guel Arraes, que era o diretor, fez algumas novelas, fez o Armação Ilimitada. Cara, enfim, então, eles dois se juntaram para propor um programa novo de humor. E aí eles tiveram essa ideia de fazer o que o Guel chamava muito assim, uma trupe de atores e uma trupe de autores. Essa trupe de atores vinha do teatro besterol, dos núcleos cômicos de novela, mas basicamente ninguém que tivesse participado dos programas de humor, os tradicionais associado programas de humor. Mesmo ao programa. Jô Soares, Chico Anísio, sabe?